O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá! Hoje começamos mais um programa das séries especiais que nós estamos fazendo. E hoje o tema é sobre depressão. Este é um assunto que tem acometido muitas pessoas no país e no mundo. Agora, o que é interessante é que muitas vezes pessoas acham que esse tipo de mal está relacionado com a parte espiritual. E nós temos alguns exemplos na Palavra de Deus de pessoas que passaram por esse problema. Será que de fato a depressão é um mal causado por falta de fé, por exemplo? É um mal causado por estar separado de Deus, o Criador? O que será que nós podemos aprender e ver na Palavra de Deus sobre esse mal que tem acometido tantas pessoas? Esta e muitas outras questões você vai saber agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. Esta é a sua TV Novo Tempo e a partir de agora você vai estar aqui junto com a gente no programa Na Mira da Verdade. Se você está aí zapeando e sintonizou a TV Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode fazer pra gente aqui ao vivo. Já já eu falo como que você faz para participar, mas tudo é respondido à luz da Palavra de Deus. É o que a Palavra de Deus tem para nos apresentar como resposta aos seus questionamentos. Antes de começar o programa, eu quero cumprimentar meu amigo professor Leandro Quadros. Estamos aí começando mais um programa especial aí que nós estamos fazendo. Volta e meia aparece um programa especial, né, professor? Pois é, e agora o assunto desta semana é sobre depressão. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Bom estar com você novamente. Graças a Deus o programa sobre a maçonaria deu uma repercussão muito positiva e agora vamos abordar esse programa sobre a depressão. Antes eu vou mandar titular rapidamente alguns abraços. O primeiro abraço para a Cristina e a Dani Martins de Brasília, Distrito Federal. Duas amigas especiais. Olha, o meu abraço carinhoso a vocês. E vocês moram no coração, que Papai do Céu continue cuidando e guardando vocês. Um abraço também para Maria Ângela, uma irmã católica, para o Pedro Palermo, um irmão da Igreja Maranata, Doralina, uma irmã da Igreja Presbiteriana. Eles são de Lajinha do Chalé. Que Deus guarde a vocês, meus irmãos. E um abraço para o Mauro Machado e Renata, que são de Aimorés. E o último abraço vai para a Zilda e o Jacob. Eles são os pais do Marcel, um rapaz, gente boníssima, professor de inglês. Que Deus abençoe esta família querida e muito obrigado pelo carinho que todos vocês têm para com o nosso programa. Muito bem, professor, eu também não posso deixar de mandar alguns abraços aí. Hoje quero mandar um abraço especial aí para uma família especial na cidade de Tupã. A família Faldão, que está acompanhando a gente aí, sintam-se abraçados pelo programa Na Mira da Verdade. É um prazer poder estar entrando aí na sua casa com o nosso programa, com a TV Novo Tempo. E também para os nossos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo, que estão sintonizados simultaneamente com a TV Novo Tempo. E eu participando também do programa Na Mira da Verdade. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Vamos começar o programa aí sobre o assunto, mas antes eu queria falar com você, telespectador. Esse programa hoje é especial, é um programa que a gente está tratando de um assunto que muitas pessoas sofrem
com esse problema, não só com a depressão, mas com várias doenças da ordem emocional, e muitas pessoas que estão na igreja também sofrem esse problema. Mas eu hoje quero pedir licença para você, e vou pedir licença para o meu parceiro também. Mas eu quero começar o programa dizendo para você que esse homem que acompanha a gente aqui em todos os programas, o professor Leandro Quadros, ele também foi uma vítima deste mal. Professor, hoje é você que está na mira. Me perdoe por eu colocar você na mira para os nossos telespectadores, mas eu gostaria de pedir para que você contasse um pouquinho da sua história, meu amigo. Eu sei que a gente é amigo há muito tempo, eu sei um pouquinho da sua história, mas eu quero pedir licença para que você possa apresentar, até para a gente contextualizar esse problema que muitas pessoas sofrem. E eu sei que você sofreu muito por isso, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Claro, meu amigo, e você tem toda a licença para fazer isso. Bom, querido telespectador, eu desenvolvi vários problemas emocionais ao longo da vida. Então você vai perceber uma coisa ao eu contar a minha história, que a memória que Deus me deu para eu fazer esse programa ao vivo simplesmente é um milagre de Deus. A quantidade de sofrer e de dor psíquico que eu tive e a quantidade de medicamentos que eu tomei, e alguns ainda tomo, mesmo que em pequenas quantidades, não era para eu ter nem mesmo 1/3 da memória que eu tenho. Então a memória que eu tenho para o estudo da Bíblia e para algumas outras coisas é simplesmente porque um Deus misericordioso existe e porque Ele atuou na minha mente apesar de eu tomar medicamentos que afetam a memória. Tá bom? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu desenvolvi os chamados tiques nervosos. O tique nervoso é uma forma de o cérebro dizer que ele está sobrecarregado de tensão. Depois dos 5 anos, na fase da adolescência, eu desenvolvi fobia social. Eu me sentia extremamente ansioso na presença de pessoas. Depois da fobia social, eu desenvolvi, obviamente, ansiedade profunda. Depois eu desenvolvi o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, são as verificações que você faz com a impressão de que aquilo vai aliviar a sua ansiedade. Depois eu desenvolvi síndrome do pânico, não é? E depois eu desenvolvi, a que foi assim a mais grave de todas, eu desenvolvi a depressão no ano de 2005. E eu me lembro que na época eu perdi 15 quilos em 20 dias. Então eu sei muito bem, sentir na pele o que é ter depressão e o que é ter 6 ou 7 sintomas de ordem emocional. Agora, professor, obrigado aí por você falar um pouquinho da sua história, de você expor a sua vida aqui perante os nossos telespectadores, mas eu achei importante isso para a gente ver, porque muitas pessoas sofrem de algum tipo desse mal. Você desenvolveu 7 doenças de ordem emocional. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Meu amigo Leandro Quadros, essa questão desses problemas emocionais, será que seria um problema espiritual, um problema de falta de fé que você, em algum momento, não quando você era criança, mas nessa etapa mais adulta aí, quando você teve as coisas mais graves, será que você não se afastou um pouco de Deus e isso foi acometido em você por causa do seu afastamento, a sua falta de fé, meu amigo? Pois olha, amigo Tito, infelizmente muitos cristãos, apesar de estarmos na era da informação, muitos cristãos estão bastante desinformados a respeito deste assunto. A depressão, ela é uma doença que é ocasionada por traumas na vida, não é? Excesso de ansiedade é uma forma de o organismo responder e dizer o seguinte: olha, eu não estou aguentando mais a pressão. Então ele manifesta um sintoma.
Isso não tem nada a ver com problema espiritual. Com todo respeito, se você diz para um deprimido que ele tem problema espiritual, eu vou lhe dar um conselho: fique quieto. Se há algo que uma pessoa com depressão não pode ouvir, é que ela está longe de Deus. Porque o desequilíbrio químico cerebral já faz ela se sentir longe de Deus, entende? E se você reforça isso, você está fazendo um estrago na vida da pessoa que você nem imagina. E Deus poderá te cobrar disso depois, se você não se arrepender. E para você ter uma ideia de que depressão não é problema de ordem espiritual, como afirmam algumas pessoas que estão ignorantes em relação ao assunto, eu tive uma recaída no meu primeiro ano de mestrado. Eu estava fazendo um mestrado em teologia, tá? Tendo a minha devoção com Deus, lendo a Bíblia em comunhão com Deus. E no momento em que eu estava na minha escrivaninha, no meu quarto, estudando teologia, me bateu uma crise depressiva terrível. Eu comecei a me sentir que a vida perdeu sentido para mim. E aí eu me recordo que eu escrevi para a minha médica psiquiatra na época e falei para ela: olha, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo comigo. E aí, pelos sintomas, ela falou: olha, você está tendo uma recaída, das duas uma. Ou você volta embora para eu fazer uma avaliação de você, ou você aumenta a dosagem da sua medicação e vai ter que esperar entre 1 e 2 semanas para a medicação fazer efeito, porque o antidepressivo demora um pouco para fazer o efeito. E meus irmãos, eu pensei, eu não posso desistir do meu mestrado, eu vou continuar até o fim. E fiquei, meus amigos, fiquei 2 semanas com aquela crise depressiva, estudando teologia, buscando a Deus, me sentindo daquele jeito. Por quê? Porque os neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são células nervosas, os neurotransmissores não estão, no momento de depressão, transmitindo ao organismo e para as células a informação de que você está bem. Então, por mais que você leia a Bíblia e busque a Deus, se o teu neurotransmissor ou outros neurotransmissores não comunicam às suas células e que elas podem ter bem-estar, não adianta. Você tem que buscar tratamento médico. Não adianta. E eu gostaria de ler aqui só um versículo para mostrar uma coisa importante. Jesus não desenvolveu depressão, obviamente, mas Jesus teve momentos de profunda tristeza. E se alguém me disser que depressão é falta de fé, primeiro eu contesto pela minha vida. A minha fé em Deus sempre foi inabalável, apesar de eu ser um grande pecador e que eu nem me considero um merecedor de estar aqui apresentando esse programa. Mas a minha fé em Deus sempre foi inabalável, mas eu desenvolvi essa doença. Segundo ponto, se após eu ler esse texto alguém disser para mim que Jesus teve falta de fé, eu vou dizer para você, você é um fanático, você está doido, tá? Então olha o que aconteceu com Jesus em Mateus 26, 36 a 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Isso é que o deprimido sente, uma tristeza mortal, de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu não creio que tenha alguém tão corajoso ao ponto de dizer que Cristo, nestes momentos de profunda tristeza até a morte, tenha tido falta de fé. Não creio nisso. Portanto, a ideia de que depressão é falta de fé é um mito, e eu vou dar uma opinião muito particular. Isso aqui não é opinião da TV Novo Tempo,
e nem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma opinião minha. Se depois do conhecimento científico que você tem e depois do conhecimento bíblico que você tiver do assunto, você continuar dizendo a um deprimido que ele está longe de Deus, na minha opinião, você merece disciplina eclesiástica. Tá ok? Porque você está quase que matando uma pessoa que está no fundo do poço. Então, por favor, não espalhe essa ignorância. Use das suas palavras corretamente para ajudar aqueles que estão no fundo do poço. Ok, professor, muito bem. Eu queria dizer para você que você pode também participar do programa. Para você participar do programa, basta você acessar as nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Ainda você pode também escrever o seu comentário, fazer a sua pergunta através do nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós temos ainda algum tempinho. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, e que é pertinente a esse assunto. Quem mandou foi o Glênio Lecter e ele diz o seguinte: é errado pedir para Deus para tirar a vida? Já que profetas como Elias, Jeremias e Jó pediram o mesmo? Eu queria aproveitar essa pergunta e expor aqui para os nossos telespectadores a história de Elias. Elias realmente foi um profeta que é um personagem bíblico que a gente percebe que ele foi acometido por uma depressão. Porque ele acabou de sair de um feito maravilhoso, divino, que Deus fez com que ele vencesse ali todos os deuses, aqueles adoradores de Baal que estavam ali. E ele orou a Deus e Deus manifestou-se o seu poder, mostrando quem era o Deus verdadeiro, que Elias tinha falado para aquela multidão, para aquele povo. Mas na sequência, ele correu com medo, professor. E ele quis a morte, ele pediu a morte. Ele saiu de um momento em que Deus demonstrou que estava com ele ali, fortemente, miraculosamente. E como é que ele se depara no momento que ele pede a morte? Será que ele perdeu a fé ali? Como é que é isso aí, professor? Como entender essa questão do Glênio aí? Será que a gente pode pedir para Deus tirar a vida quando se encontra num momento assim depressivo? Pois olha, Deus ele dá essa liberdade de pedirmos. Agora, Deus ele não vai atender isso. É o que aconteceu com Elias. Por exemplo, aqui em 1 Reis 19, no verso 4 diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias pediu, mas Deus não atendeu. Por quê? Porque, querido amigo que nos escreveu, Deus sempre vê uma luz no fim do túnel para você. Por mais que você agora não esteja vendo, Deus ele vê. Certo? Então Deus ele nunca vai atender esse tipo de pedido seu, porque para Deus sempre há uma segunda chance. Para Deus sempre há uma saída. Deus é o Deus dos impossíveis. Então, para você parece ser impossível sair dessa situação, mas Deus tem 1001 maneiras, diríamos assim, de solucionar o seu problema. Você pode desabafar com Deus e ser sincero: Senhor, olha, às vezes eu sinto vontade de morrer, me ajuda. Você pode desabafar, mas não atente contra a sua própria vida. E não pense que Deus vai atender a sua oração. Um outro detalhe importante, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, é que no caso de Elias percebemos que Elias, na verdade, ele não teve falta de fé em Deus. Ele teve muita fé em Deus ao ponto de enfrentar sozinho 450, se eu não estou enganado, profetas de Baal. Sim. O detalhe é que a pressão espiritual que ele sofreu, a pressão pela ameaça de morte por parte da rainha de Jezabel e outros incidentes da vida foram, Tito, diríamos assim, a última gota que despertou em Elias a doença.
Podemos dizer então que qualquer pessoa está sujeita a sofrer esse tipo de doença? Você entrou no ponto-chave, Tito. Qualquer pessoa, se Elias, um profeta de Deus, teve depressão, qualquer pessoa. E você acha que cristão, a gente pode considerar que esse momento de Elias é considerado uma espécie de depressão? É considerado, Tito, e olha, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque lendo o relato de 1 Reis 19, percebemos a sabedoria de Deus, Tito. Deus colocou, antes de a ciência se desenvolver, como psiquiatria e psicologia, no capítulo 19 de 1 Reis, você percebe os sintomas de depressão que Elias teve e você aprende o tratamento que Deus deu para Elias. Olha que interessante. Vamos começar vendo pelos sintomas, Tito? Vamos lá. Primeiro sintoma de depressão, verso 3 do capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Todo profeta tinha um servo acompanhando-o, pois Elias quis caminhar pelo deserto sozinho, ou seja, Elias se isolou socialmente. Este é o primeiro sintoma de uma pessoa deprimida, isolamento social. Se você que é pai ou mãe percebe o seu filho, até mesmo uma criança, um adolescente, isolando-se socialmente, abra o olho, viu? O isolamento social pode ser um sintoma de depressão. Outro sintoma de depressão encontramos no próprio verso 4. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Este é um segundo sintoma de depressão. A pessoa ou tem vontade de morrer ou ela sente que vai morrer. No meu caso, quando eu tive uma depressão forte no ano de 2005, eu não tinha vontade de morrer, mas eu tinha a sensação de que eu ia morrer a qualquer momento. Então é uma doença horrível. Teve uma noite que eu me lembro que eu dormi. Para você ter uma ideia, telespectador e ouvinte, do quanto essa doença é triste, teve uma noite em que eu deitei na cama e eu tinha certeza que eu ia amanhecer morto. Racionalmente eu sabia que isso era impossível, mas emocionalmente eu estava convencido que sim. Então eu dormi com o sentimento de que no dia seguinte eu ia morrer. Depressão pura. E Elias teve exatamente a mesma coisa, vontade de morrer ou sentimento de morte. Outro sintoma está no verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Outro sintoma da depressão, sono excessivo. Se você tem um sono incapacitador que atrapalha você na sua vida profissional e estudantil, pode ser um sintoma de depressão. Eu me recordo, por mais que eu dormisse 10 horas à noite, o dia seguinte era a mesma coisa que eu não tivesse dormido nada. Sabe por que isso acontece? O teu cérebro está tão cansado de pensamentos negativos, ele está tão desgastado que ele quer se recuperar, ele quer uma fuga, e a fuga é o sono, certo? Então esse é um outro sintoma. Então esses são os sintomas. Agora, como que Deus lidou com Elias? Mas antes disso daí, professor, nós temos ainda um tempinho, deixa eu te colocar uma questão. Coloca, meu amigo, depois nós vamos para a cura. Aqui pelo Twitter, o Ney Simon Muniz diz o seguinte, por que Deus permite que tenhamos estas doenças? E aqui pelo Facebook, o Francisco de Assis, ele diz o seguinte, gostaria de saber se uma pessoa que se mata por causa de depressão vai se salvar. São questões que estão relacionadas direto com a depressão. Deus cuidou de Elias. Mas e nessa situação, professor? Depois a gente volta aí para a questão de como Deus tratou a situação de Elias. Ótimo. Como é que fica? Bom, a primeira pergunta, por que Deus permite que as pessoas tenham essas doenças? Exatamente. Tem 3 minutinhos. Bom, a resposta é a seguinte, meu amigo. De acordo com Romanos 3, 23, todos nós
estamos mergulhados no pecado. E estamos precisando da glória de Deus na nossa vida. Então, o salário do pecado é o quê? A morte do pecador. Então, a doença é uma consequência do pecado. Se você ficar doente do corpo, você vai ficar doente da mente. Se você ficar gripado, você pode desenvolver uma depressão também. O detalhe é que a filosofia grega influenciou muito, até mesmo o cristianismo, infelizmente. Porque pensam assim, bom, eu posso tomar medicamento para curar uma doença física. Agora, tomar um medicamento para resolver um problema emocional, não posso. Meu amigo, se você pensa assim, você é um filósofo grego que separa corpo da alma. A Bíblia apresenta uma visão holística, integral do ser humano. Não existe essa história. Então Deus permite, por quê? Porque Ele permite que o pecado siga o seu curso normal. E porque Deus quer que ao mudarmos certos hábitos de vida e certos padrões de pensamento, encontremos a cura. Tá ok? Agora, e com relação à morte? Se uma pessoa se mata em virtude de uma depressão, a Bíblia tem alguma base dizendo que essa pessoa está condenada ao inferno, ao fim total? Pois olha, Tito, a não salvação? Quem afirma que toda pessoa que se suicida vai se perder, eu gostaria que esta pessoa me apresentasse pelo menos um texto bíblico. Sabe por quê? Porque isso é uma lenda tão horrorosa que contradiz todo o Evangelho. Primeiro, se é verdade que todo suicida vai se perder, por que em Juízes 11:32, na galeria dos heróis da fé, Sansão é mencionado? E eu recordo que em Juízes 16, Sansão, ao derrubar as colunas do templo filisteu, falou assim, morra eu com os filisteus. Ele sabia que estava se matando. Está na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque se uma pessoa se arrepende no último segundo, Deus a perdoa. Agora imagine uma outra história. Você, telespectador, amou a Jesus a vida toda. Mas chegou um momento em que você, por uma circunstância do pecado que há no mundo, os seus neurotransmissores pararam de dar a informação ao seu organismo de que você poderia ficar feliz. E aí você desenvolve uma depressão. E aí você desenvolve uma depressão grave. E o seu psiquiatra, na tentativa de lhe ajudar, o coitado, vai fazer o possível para lhe ajudar. Ele te dá uma medicação, mas essa medicação tem um efeito colateral. Ela pode te levar ao suicídio. E aí, você, se mata. Aí Deus desconsidera toda a sua vida. Você foi um amigo de Jesus e por um ato isolado da sua vida, Deus te manda para a perdição eterna. Ou seja, além de Deus ser cruel com você, Deus contradiz um princípio bíblico de Mateus 16:27 e Apocalipse 22:12. Ali diz assim, que o julgamento é segundo as nossas obras, no plural, e não no singular. Por quê? Porque Deus não avalia uma pessoa por atos isolados da vida dela. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Ele não pensar como muitas pessoas ignorantes que ficam por aí levando desespero às famílias que perderam queridos por causa de uma depressão grave e que acabaram se suicidando. Ok, professor. Muito bem, a gente vai ter que ir para um intervalo e já a gente volta para se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9h34. Seja muito bem-vindo, onde quer que você esteja. Sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Hoje, o programa é um programa especial. Nós estamos falando sobre depressão. E se você está sintonizando agora a TV Novo Tempo aí, este é o canal da esperança. Se você está assistindo a gente por uma TV por assinatura, canal 14 ou quem sabe 214, seja muito bem-vindo aqui na TV Novo Tempo. Bom,
a questão que nós estamos falando aqui é sobre depressão. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Leandro. Vamos voltar um pouquinho na sua história. Você mostrou aqui para os nossos telespectadores as 7 doenças que você desenvolveu de ordem emocional. Mas eu queria fazer uma ligação, porque eu te interrompi quando você ia dizer qual foi o tratamento que Deus deu para Elias. Mas eu queria trazer agora e fazer uma pergunta para você. O que lhe deu força, o que lhe deu forças para superar essa fase da vida que você, Leandro Quadros, passou de forma drástica, sofrida, e que, quem sabe, pode ajudar alguém, algum telespectador que também passou por isso, quem sabe está passando, e que Elias também passou. Então, se você já fizesse um link, como é que foi o seu tratamento? Como é que você... Porque hoje muita gente admira você, eu admiro você, a sua capacidade intelectual de armazenar esses textos bíblicos, de falar de maneira clara para a gente o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, sabendo que você passou por problemas tão graves assim. Qual foi o momento que você começou a perceber aí a melhora? Como é que Deus trata isso, meu amigo? Como é que Deus tratou de Elias? Como é que Deus tratou de você? Como é que é isso? Boas perguntas, meu amigo, e muito relevantes. Primeiro, o que me deu a base, o que me sustentou nesses momentos foi o meu apego com Deus. Então, outra coisa que mostra que isso não é problema espiritual, não é? Eu li o Novo Testamento, naquele período que eu perdi 15 quilos em 20 dias, por causa da depressão, nos 20 dias eu li o Novo Testamento. Li o Novo Testamento em 20 dias. E eu notei que aquela leitura do Novo Testamento me colocou em pé para eu buscar ajuda. Só que, obviamente, não bastava a leitura do Novo Testamento. Com a leitura do Novo Testamento, Deus me colocou em pé. Agora eu tinha que buscar outros recursos. E os recursos que eu busquei foram aqueles que Deus utilizou com Elias. E aí eu vou mostrar para o nosso telespectador e vou dar as dicas para o nosso telespectador buscar a cura para a sua depressão. Bom, a primeira coisa que Deus fez para ajudar Elias, olha que interessante. Versículo 5. Qual é o livro e o capítulo? 1 Reis 19, Tito. Ok. Eu recomendo até que o nosso telespectador e ouvinte estude esse capítulo em casa, porque até os familiares vão aprender com Deus como que se lida com o deprimido. Se você diz que o seu familiar deprimido está com frescura ou coisa parecida, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus vai cobrar você por isso, porque você está afundando a pessoa ao invés de reerguê-la, então pare com isso, tá? Então, 1 Reis 19:5. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aqui é o sintoma de depressão de Elias, sono excessivo. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Duas coisas eram parte do tratamento de Elias aqui. Toque físico e alimentação apropriada. Um deprimido precisa se sentir amado, valorizado. Por isso que o anjo tocou nele para acordá-lo, porque o toque físico transmite uma sensação de bem-estar para o corpo e para a mente que é impressionante. E além do toque físico, Elias recebeu a alimentação apropriada. Só que olha como ele estava ruim. No verso 6, diz assim, Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele não estava recuperado ainda. Ele ainda estava ruim. Verso 7. Quando o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Está vendo a paciência do anjo com ele? Um familiar tem que ter paciência com uma pessoa que está passando por depressão. E eu acho que a gente pode acrescentar mais aí, meu amigo Leandro, os irmãos têm que ter paciência com pessoas que estão passando por esse problema, porque muitos começam a cobrar as pessoas achando que elas estão separadas de Deus por um problema emocional que ela está vivendo, meu amigo. Tito, você entrou num ponto muito sério. Esses irmãos impacientes, Deus os ajude que eles não tenham uma depressão, porque somente Mas sabe o que acontece, professor? Às vezes
às vezes é a ignorância deles mesmo. Talvez, ignorância. Não é por mal, é por achar que é assim. Mas eu acho que você está me mostrando aí na Bíblia que não é assim que Deus trata com o problema, não é isso? Exatamente. Oséias 4,6, Tito fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia nunca diz que nós perecemos por termos o conhecimento. Então, eu tenho muita esperança de que os irmãos de todas as denominações religiosas que assistirem este programa não vão mais dizer essas besteiras que dizem por aí, que ao invés de erguer a pessoa deprimida, afundam a pessoa ainda mais, não é? E olha que interessante no verso 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Veja, ele já deu uma recuperada com toque físico e alimentação apropriada. Então aqui você percebe, e aí o que acontece uma coisa. Vamos aqui para um outro verso, que é o versículo 13 em diante. Outra forma como Deus lidou com Elias. Quando Elias ouviu o som de Deus passando por ali, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabia. Só que Deus perguntou para Elias com um propósito. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, Deus fez uma abordagem psicoterápica com Elias. Deus pergunta para Elias o que ele está fazendo e Deus deixa Elias fazer o quê? Desabafar. Então você percebeu a metodologia de Deus? Deus se utiliza do toque físico, alimentação apropriada, um convite para reagir e psicoterapia particular com Deus. E aí quando você lê de 1 Reis 19, do verso 19 ao 21, você percebe que Elias está curado. Eu lhe pergunto, amigo telespectador, Deus poderia ou não poderia ter feito um milagre para tirar a depressão de Elias? Poderia. Poderia, não é, Tito? Sim. Agora, por que não fez? Porque muitas vezes em questões emocionais, Deus prefere utilizar-se de outras metodologias para nós crescermos. Eu pude ver na minha vida, amigo telespectador, que quanto mais nos deparamos com a verdade sobre nós mesmos, mais libertos somos do nosso passado e dos nossos traumas. João 8,32 se aplica a esse caso, diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você não bater de frente com as suas verdades, com seus medos e com seus traumas, você não será liberto. E por isso, com base no tratamento de Elias, as minhas dicas para você buscar a cura para a depressão são as seguintes. Primeiro, invista na sua espiritualidade, tá? Lembre-se, eu li o Novo Testamento em 20 dias, então busque ler a Bíblia dentro das suas possibilidades, mas busque a Deus. Segundo ponto, busque tratamento medicamentoso. A Bíblia não é contra você utilizar uma medicação desde que seja devidamente prescrita por um médico psiquiatra. Tá, eu vou lhe mostrar um texto bíblico que prova isso, porque tem alguns fanáticos por aí que dizem que o cristão não pode tomar remédio, um antidepressivo, não é? Então, quando você lê 1 Timóteo 5,23, você percebe que a Bíblia é totalmente contra a opinião dessas pessoas. Paulo diz assim, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo podia curar Timóteo dos problemas de estômago dele. Mas Paulo preferiu utilizar a medicina da época para tratá-lo. Então, use medicamento devidamente prescrito. E a terceira dica que eu lhe dou, faça psicoterapia. Isso é fundamental. O que eu não consegui
em 5 ou 6 anos, só tomando medicamento, eu consegui de melhoras com menos de 1 mês de psicoterapia. E por isso eu lhe digo uma coisa, eu me arrependo amargamente de não ter começado a fazer terapia antes, bem antes, para resolver os meus problemas. E eu queria ler uma citação para você da escritora cristã Ellen White, onde ela mostra que lidar com mentes humanas é uma obra nobre e que, portanto, você pode confiar num bom psicólogo cristão de princípios que, além de usar a ciência da psicologia, utiliza-se da ciência da Bíblia. Então, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 3, ela afirma o seguinte, Ellen White: tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Busque ajuda, faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Agora, professor, tem mais uma mensagem aqui no Facebook que eu queria que você comentasse um pouquinho. Quem mandou foi a Laine de Jesus. Ela diz o seguinte: a minha filha faleceu tem 1 ano e 8 meses. Ela tinha apenas 9 anos. Faleceu decorrente de uma leucemia. E mesmo tentando entender o fato que Deus fez o melhor para ela, às vezes sinto uma tristeza muito grande. Tenho vontade de ficar sozinha e já até pensei em me separar do meu marido porque ele não me entende o que faço. Ou melhor, não me entende o que eu faço. A gente percebe aqui, professor, o nosso telespectador, os seus problemas, como muitos estão escrevendo aqui, mas a gente percebe que às vezes a pessoa se sente sozinha, sofrendo. O que você tem para dizer? O que a Bíblia tem para dizer sobre isso aí, meu amigo? Pois olha, eu vou dar 2 dicas, amigo Tito, para essa querida irmã. Minha irmã, o seu sofrer psíquico é violentíssimo. Né? Perder um filho é Não creio que exista um sofrimento maior do que esse, para a gente que é pai. Então veja bem, eu vou te dar a primeira dica, você ler com algumas frequências 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, onde você vai ver a esperança da ressurreição, de que você vai rever a sua filhinha em breve quando Cristo voltar. Mas eu também te recomendo que, além de cuidar dessa parte espiritual, que você busque um bom médico, psiquiatra, o mais rápido possível. Por quê? Você está acumulando uma carga de sofrimento tão grande no seu organismo que isso pode disparar um gatilho e você ter uma depressão grave. Então, minha querida irmã, não se culpe por você estar sentindo isso, tá? Deus entende perfeitamente você, Ele está com você, mas busque ajuda. Busque tratamento médico, psicoterápico e Papai do Céu vai cuidar de você. Mas não lute sozinha contra esses sentimentos, porque eu lutei por um bom tempo sozinho contra os meus problemas e só me dei mal. Foi quando eu busquei ajuda é que eu encontrei qualidade de vida. Muito bem, tem uma outra questão aqui no Facebook, quem mandou foi a Karine, olha que interessante, ela está dizendo o seguinte, ou perguntando, Jesus sofreu de depressão? Eu não sei se é só minha impressão, mas quando eu leio a Bíblia, tenho a ideia de que Jesus era uma pessoa triste. Professor Leandro Quadros, será que Jesus poderia ter sofrido de depressão aí? Existe alguns momentos que a gente vê Jesus sozinho, se separando dos outros. Será que Jesus também teve momentos de depressão, meu amigo? Bem, como nós lemos em Mateus 26, 36 a 39, Cristo não era uma pessoa deprimida, mas ele teve momentos de profunda tristeza em que estava indo para baixo, né? Então ali em Mateus 26, 36 a 39 nós lemos isso. Agora, que Jesus era uma pessoa alegre e não deprimida, nós lemos aqui em Mateus capítulo 19. Quer ver uma coisa? Mateus 19, 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Então Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, a criança naturalmente, ela não gosta de ficar perto de pessoa sisuda, pessoa chata, pessoa de mal com a vida.
Então as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Então isso demonstra que essa característica psicológica de Cristo demonstra realmente que ele gostava de estar na presença das crianças, que as crianças gostavam de estar na presença dele. Então Cristo era muito feliz, muito carismático, ao ponto de atrair até mesmo as criancinhas para perto dele. Muito bem, professor. Pelo Twitter, o Antônio Pessoa diz o seguinte: tenho como ficar curado sem medicação médica? Existe possibilidade de uma depressão profunda se livrar de medicamento, meu amigo? Olha, depressão profunda não tem como, a menos que Deus decida fazer um milagre. Se Deus decidir fazer um milagre, isso pode ocorrer. Agora, você deve ter muita certeza de que Deus vai fazer isso. E eu não recomendo que você tente a Deus. Se Deus colocou recursos para você se utilizar, use-os. O que eu sei para lhe dizer, com base na minha experiência, é que se a depressão é leve, alguns médicos até prescrevem a erva de São João para ajudar a pessoa, que é um medicamento natural, quando é leve. Agora, acima disso, já não adianta, entendeu? Então, se você já está numa depressão em grau avançado, você tem que buscar ajuda médica e psicoterápica também. Agora, só uma observação aqui. Eu vou falar como paciente, tá bom? Não vou falar em nome do programa e nem em nome do Na Mira da Verdade. Não, então deixa eu primeiro colocar uma pergunta para você basear nisso que você vai falar. Se a pessoa não buscar ajuda, até que ponto o quadro depressivo pode ser piorado? Aí está um detalhe muito importante. O problema é que uma doença emocional puxa a outra. Ou seja, o cérebro vai acumulando uma carga emocional tão forte e sintomas vão aparecendo. Então, se você, meu amigo, telespectador ou ouvinte, não tratar a depressão ou outra doença emocional, vai vir outra junto. Então, por exemplo, se você desenvolve um início de transtorno do pânico, se você tratar no início, talvez em 6 meses você já esteja com o problema resolvido. Agora, se você não tratar no início, aí vai vir o pânico, depressão, fobia social, aí você vai levar anos para resolver o problema. Então, não brinque com a coisa. Procura resolver no início. Agora, deixa eu dar uma opinião como paciente. Eu posso dar essa opinião como paciente e você não pode me processar por isso, tá? E nem a TV Novo Tempo, porque a TV Novo Tempo tem nada a ver com o que eu vou dizer agora. Eu não confio em psiquiatra que só olha pra tua cara e pergunta assim: como é que você tá? Ah, eu tô assim. Ele faz assim, ó. Eu não confio nesse tipo de profissional, tá? Eu já fui em vários. Hoje eu sou atendido por profissional de altíssima qualidade, que antes de me dar uma medicação ou avaliar se eu tenho que usar menos ou mais, ele faz uma entrevista, analisa os meus sintomas e uma pergunta-chave que sempre um bom psiquiatra faz é a seguinte: você está fazendo terapia para trabalhar os seus problemas? Se você ouvir de um psiquiatra que você perde dinheiro quando faz terapia, eu vou lhe dar um conselho como paciente: fuja dele como o diabo foge da cruz, tá? Profissional que não trabalha com um psicoterapeuta, porque o que acontece? A medicação, ela só vai equilibrar a sua química cerebral, tá? Vai lhe dar uma força, mas ela não vai curar o seu problema. A cura está em você atuar na origem dele, que é emocional. Então, tem que fazer um tratamento medicamentoso, mas psicoterápico junto, acompanhado de uma mudança no estilo de vida. Então, você tem que abandonar alimentos e bebidas estimulantes, passar a ter uma vida de atividade física, certo? Passar mais tempo com a família, mais tempo exposto ao sol, pelo menos 15 minutos por dia. Então você tem que fazer uma mudança em vários aspectos para que a cura seja eficaz.
Muito bem, professor. Bom, a gente recebeu e está recebendo muitas perguntas aqui. Hoje temos pessoas que vieram nos visitar aqui. Eu queria mostrar os nossos amigos que estão aqui. Tem o Fernando, a Sueli, o Guilherme, a Fernanda. Dá um tchauzinho para aquela câmera lá, ó, do lado de lá, olha lá. Ó. Dá um tchauzinho, obrigado por vocês terem vindo. Tem mais uma que está ali também, olha lá. Dá um tchauzinho, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o programa aqui. Professor, as perguntas não param de chegar, as pessoas estão aí mandando uma enxurrada de perguntas, mas o nosso tempo está correndo e nós temos ainda 4 minutinhos, professor, e eu queria te colocar uma questão interessante. O que Deus tem a dizer aos que estão deprimidos? Essa é a questão. Eu acho que nós poderíamos, quem sabe, amarrar aqui tudo isso que nós falamos. Nós percebemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo, percebemos que tem pessoas que não conhecem do assunto e que muitas vezes até criticam as pessoas que estão doentes. Percebemos que temos pessoas que tiveram problemas com queridos que tiraram a sua vida em virtude da doença. A gente pôde perceber uma série de coisas que na própria palavra de Deus, a doença foi diagnosticada, foi tratada, mas hoje, que mensagem de esperança a gente pode dar para o nosso telespectador, o nosso querido ouvinte que acompanha o programa Na Mira da Verdade, o que Deus pode fazer para curar uma pessoa em depressão? Meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha-me neste momento, com base em tudo que eu passei, eu tenho certeza que Deus tem pelo menos 3 coisas para dizer para você neste momento. A primeira delas está no Salmo 34:18. Diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, mesmo que você não sinta, mesmo que os seus neurotransmissores não estejam informando ao seu organismo de que você está bem e de que Deus está perto de você, Ele está perto de você do mesmo jeito. Porque Deus não depende dos seus neurotransmissores para estar com você. Então a primeira coisa que Deus diz para você: filho, eu estou com você. A segunda coisa que Deus diz está em Mateus 27, 36 a 39, que eu li quando Cristo falou: estou profundamente triste até a morte. Sabe o que Deus está dizendo para você? Filho, eu compreendo você. Uma vez, antes de morrer na cruz, eu senti uma tristeza profunda de morte. Por isso, meu filho, eu compreendo, eu não julgo você, eu não considero você com problema espiritual, eu compreendo você. E a terceira coisa que Deus diz para um deprimido se encontra em Mateus 8, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, até mesmo pela depressão, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A terceira coisa que Deus diz para você, meu amigo: eu ajudo você. 3 coisas Deus diz para o deprimido: estou com você, compreendo você e ajudo você. Faça uso dessas informações, meu amigo e minha amiga, para buscar a sua cura. Deus tem uma qualidade de vida maravilhosa para dar a você. Aproveite. Aproveite. Mude de vida agora mesmo. Seja feliz, porque o Deus de toda felicidade quer lhe dar as alegrias que você merece. Professor Leandro Quadros, eu gostaria de te agradecer aí. Obrigado por permitir eu abrir um pouquinho aqui da sua vida, isso, amigo. Mas que era importante nós mostrarmos para o nosso telespectador o quanto você já passou por todos os problemas que você passou de ordem emocional e como Deus tem estado contigo, te capacitando a ter essa mente brilhante de guardar esses textos bíblicos e poder falar de forma maravilhosa o que a palavra de Deus tem para os nossos questionamentos. Obrigado aí por você mais uma vez estar com a gente aqui, podendo nos ajudar a compreender um pouco mais os problemas emocionais que no mundo em que vivemos, nesse mundo conturbado, sofrido, que eu tenho certeza que você está passando por vários problemas, como nós também podemos estar, mas de uma coisa é certa:
Nosso Deus sempre está do nosso lado. Ele nunca, nunca nos abandona. Ele está pertinho da gente. Creia nisso, compreenda isso, estude isso. Eu tenho certeza que você vai superar qualquer problema. Que Deus te abençoe. Professor Leandro Quadros, a gente se encontra a semana que vem. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, por essa oportunidade neste programa. Meu querido amigo, minha querida amiga, lembre-se do que Deus disse. Eu estou com você, eu compreendo você, eu ajudo você. Busque a sua cura, porque Deus tem grandes coisas para fazer pela sua vida. E não se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra curadora de Deus, tenha a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Tchau!